Vamos começar a nossa live. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Deixa eu ir compartilhando. Graça e paz. Galerinha do Facebook. Ai, eu amo E do falar YouTube isso. também. Hoje você pode falar. Graça e paz, galerinha do YouTube YouTube. tá aqui, ó. Comece a compartilhar aí, gente. Pessoal da igreja aí, comece a compartilhar nos links aí essa live sobre rejeição. Comece a compartilhar, porque nós queremos, alcançar várias pessoas que passam por esse problema. Então diga pra gente aí se o som tá ok, se tá tudo ok, se a imagem tá boa. Começa a colocar aí nos comentários aí. Karen, tá tudo bem? Tá tudo ok? Tá, então vamos nos apresentar. Meu nome é Karen. Meu nome é Tayana. Meu nome é Nizinha. Então, fala aí pra gente se vocês estão ouvindo legal, se o som tá bom. E alguém entrando aí, Samanta? Tem quantas pessoas aí? Vai vendo aí quantas pessoas. Nenhuma e duas. Pode compartilhar. No Facebook já tem duas pessoas. Quem então, entrou? Jaque! Olá, Jaque. Semana que vem, garotinha. Eu estarei te ouvindo, te assistindo Tá bom. também. A Márcia, Olá, Márcia. Rose, Rose, meu amor. Mana Souza, a paz. a Cadê as Patrícia, máscaras? gente. Pato, meu Quem é amor. Mana Souza? A paz. Mana Sé criou um perfil no Face só pra entrar nas lives, Ela tá? perguntou cadê as máscaras. Bem que não dá pra falar de máscara não, Maná. Infelizmente. O som fica muito ruim. E aqui todos nós estamos certinho na quarentena. Então vamos lá. Josiane Coelho, cheguei também. Nós estamos com 11 pessoas. Seja bem-vinda. Pastor, já está presente. Só não comenta, que se começar a comentar, a gente fica nervoso. Essa, Josiane. A Márcia. Você já falou uma Márcia, qual Márcia? Essa é a Márcia da Karen. Não, é Márcia Oliveira. É Márcia Oliveira. Pode Olá, ser da Márcia. Karen também, é da Karen também. Quem? Ela falou a Márcia da Karen. Vai compartilhando aí, pessoal, pra gente alcançar mais gente. Depois que o meu resolver entrar. Tem mais tá? Márcia Cunha. Elizabeth Ferreira. Aí está perguntando, cadê? Compartilha com ela aí. Eu não tenho. Deve estar, a Anizinha já deve estar colocando. Eu vou te mandar para o WhatsApp que você vai compartilhando. É na página a imagem. Andréia, Paulo. Você pode ir dando bem-vindo pessoais também. Você que tá olhando. Bem-vindo, pessoal. Bem-vindo, Paulo, Andréia. Te mandei. É a Paula de Friburgo? Não, é Andréia Mares. E aí, e aí, Márcia Cunha? Diz ela que é Márcia Cunha. Eu falei, Márcia. A Ana Márcia. Não é a Márcia da Karen, não. É da... É a Márcia da Karen, Márcia Cunha. Márcia. Não, ela falou que é pra chamar ela de Márcia Cunha e não da Karen. Ah, é, né? Jujuba! Saudade também. Que milagre Juju apareceu, porque ela só aparece de madrugada. E eu não sei nem como que compartilha, já dá um branco. Paulo, seja muito bem-vindo. Que bom que você está feliz É o aqui seu com a Paulo, gente. amigo da Rose? Tô achando.
Seu Paulinho, que prazer ter o senhor aqui conosco. Estou muito honrada de saber que o senhor está participando das nossas lives. E ele tá feliz por estar aqui. Gente, você vai entrar no Respira. Você não vai precisar disso. Não, preciso ver. Fica ruim você ficar vendo. Você vai ficar mais nervosa ainda. Você e não se vai ver, perde. você vai deixar o celular comigo, então. Você vai se perder. Vai mesmo. Pessoal, nós estamos 6 minutos já. Vamos aguardar uns 10 minutinhos para dar tempo de todo mundo estar entrando. Rose Teidin. Acho tão legal o Teidin. Compartilhe o link para mim, Rose, lá nos grupos da igreja. Compartilhe o link para mim nos grupos da A Andrea falou, sou de Nazaré. Lucas. Das farinhas. Saudade, Thaís! Nis- 57 Thaís! Seja bem-vinda! Ó, 46 pessoas. Nizinha, a Andrea falou que é de Nazaré, das farinhas. Lizinho. Já teve na igreja com a Edivanda, com o Eber. Nazaré das Você farinhas. aqui na nossa live, querida. Todos os grupos que você tiver acesso aí, você compartilha. Joyce com você. Teixeira! Ela é esposa do advogado fiel. Advogado fiel. Márcia Cunha, cunhada. Gente, vai compartilhando o link do curso. Vocês ajudam na divulgação e ajudam a alcançar mais pessoas. Pastor! Tá todo empolgado aqui jogando coração. Você puxou um negocinho pra trás. Aham, pra pegar vocês tudo. Tá aparecendo assim. Não tava pegando, não? Puxa só um pouquinho pra frente. Só um pouquinho. Não, deixa aí. Não, só pra não aparecer o pano. Tá feio. Nem dá pra ver. Ai, eu quero Ai, essa vai camisa. sim. Todo mundo tá querendo a camisa. Dá pra ver sim. Curte aí, dá um like na camisa Clínica Noa. Em breve a gente vai ter pra vender aqui na igreja. Puxou? Na próxima clínica vai Consertei, vai Tayana. ter. É porque aqui não dá pra ver. Não, agora foi porque ali dá um atraso do ao vivo pra lá, demora beça para esse, acho que uns 2 minutos de atraso. Casey. Eu acho que é isso o nome dela. Casey, Ellen, sejam bem-vindas. Pessoal, para vocês que estão pela primeira vez, né, ouvindo falar da Clínica Noa, a Clínica Noa é um projeto que Deus colocou no meu coração, diferenciado de tudo que a gente costuma ver. A gente vê falar muito de centro de recuperação, para pessoas com usuários de droga, de reabilitação e assim vai. E a clínica nada mais é do que um projeto que vai cuidar de pessoas doentes, sim, mas não pessoas doentes no corpo físico, mas doenças causadas por traumas, doenças da alma, né? Então a Clínica Noa, ela tem o intuito de tão somente alcançar as pessoas e tratar feridas da alma, traumas. Hoje, né, como vai ser o tema rejeição, que é um dos temas da grade da nossa clínica, nós temos uma grade. E a semana passada a gente falou sobre o espírito de medo. Hoje a gente está falando sobre rejeição. A semana que vem nós vamos falar sobre o poder da gratidão. É forte. Muito bom esse tema. Na outra semana nós vamos falar de família disfuncional. Na outra semana a gente vai estar colocando um pouquinho de cada tema da grade da clínica, né? Então tem sido um divisor de águas para a vida de muita gente. Eu pedi o pessoal do cursinho para colocar o testemunho deles de cura na área da rejeição aí nos comentários. Eu espero que vocês coloquem, porque edifica muito a vida das pessoas. Então, a Tayana, ela é fruto da Clínica Noa. A Tayana
está vivendo hoje aquilo, pegando com propriedade, porque foi uma área da vida dela que foi tratada e é uma área que está sendo tratada. A Tayana está na fase da reeducação. Deus veio, tirou a Tayana daquele lugar de prisão, de traumas da infância, de coisas que ela viveu, e hoje a Tayana está tão simplesmente vivenciando as mãos de Deus sobre a vida dela na área da rejeição e agora aprendendo a reeducar, né? Quando você é curado, você não fica curado de uma vez. Você precisa aprender a se colocar sempre naquele lugar de uma pessoa curada. A identidade da Tayana está sendo moldada, né? Porque ela era uma pessoa com os traumas e rejeição. E hoje a Tayana é uma outra pessoa. A ponto, né, ela vai estar falando das dificuldades que ela tinha. Tá aqui hoje, por exemplo, é um gigante Golias que a Tayana venceu. Venceu literalmente. E eu sempre falo, eu confio, eu aposto, top. Eu gosto de ouvir a Tayana, eu gosto de ver a capacidade dela de passar pra gente as informações. Todas as pessoas que eu, graças a Deus, tenho na clínica, eu tenho muito prazer de ouvir cada um deles. Então, a nossa clínica, os palestrantes são as pessoas que fazem parte do cursinho. Então, todos os alunos do cursinho, eles vão ser trabalhados para serem palestrantes. A vai se estender temas, vários temas, alguns nós vamos aplicar no ganhou. Então, meu intuito é dividir com eles aquilo que eu tenho vivenciado, que eu tenho aprendido, eu estou compartilhando. Então, Tayana abraçou a área da rejeição, que é a área que ela foi curada, e aí cada um vai falando sobre aquele assunto, porque eu estive, posso falar com propriedade. Então a gente seleciona dentro de cada um onde ele foi tratado e eles vão estar palestrando sobre isso, né? Tem a Jéssica que fala sobre perdão, a Isabel parte da clínica, mas ela vai estar vindo falar sobre família disfuncional, porque ela saiu recentemente do cursinho por outros motivos, né? Ela está estudando, então não está conseguindo conciliar as duas coisas, mas ela vai estar falando sobre família disfuncional ainda na live. E a próxima pessoa na clínica sobre família disfuncional é a Alcineide do Xavier. Eu acho que vocês conhecem. Neidinha, ela mesma. Boa de ouvir também, é uma mulher sábia, uma mulher de Deus. Muito bom. Confio, acredito, por isso que eu coloquei na mão. Puf, pega, vai que é tua, Neide Tafarel. Então vamos lá, a Tayana se apresenta, fique à vontade, sente-se em casa. Pode orar. Pede cara para orar. A gente dá início. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Tua presença já é real em nosso meio, porque nós sabemos que a Tua presença já habita dentro de nós. Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode nos convencer do pecado, do confronto, do juízo e da Tua justiça. Que a Tua verdade venha ser esclarecida nessa noite, em cada casa que está assistindo essa clínica, esse momento, que possamos, Espírito Santo de Deus, pegar tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Toma Tua filha Tayana nas Tuas mãos, toma nossas vidas nas Tuas mãos. Tudo que o Senhor irá fazer nessa noite é para crescer mais e mais aquilo que o Senhor quer que estejamos ligados aqui na terra. Aquilo que o Senhor quer que nós possamos a cada dia romper os obstáculos da nossa vida. Então toma essa live, toma cada lar que está assistindo agora. E eu peço através do nome e do sangue de Jesus, decretando a falência do inferno sobre as nossas vidas, sobre cada casa representada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meu nome é Tayana, estou aqui, faço parte, né, da Clínica Noa, sou palestrante da clínica há algum tempo e como a Nizinha falou, eu falo daquilo que eu já vivi, eu falo daquilo que eu estou no processo de cura, porque eu vou falar lá na frente como é lento o processo de cura da rejeição.
Então, eu falo daquilo que eu já passei em nome de Jesus, porque eu creio que eu já estou no final dessa cura. Aleluia. E para iniciar, eu sou casada, tenho 2 filhas que são bênção e uma de 3 anos. Para a honra e glória do Senhor, eu tenho essas 2 filhas e sou casada. Eu vou começar falando sobre o que é rejeição. A rejeição é um sentimento de que não somos aceitos, não somos amados, antes somos o que? Ignorados, rejeitados. A gente chega no ambiente, a gente não se sente à vontade, porque a gente tem esse sentimento que a gente não é querido. E eu vou comparar isso, a rejeição, ela tem níveis, né, de rejeição, desde o mais brando ao mais severo. E eu vou comparar a uma tonalidade de cor. Eu vou pegar o tom verde, e o tom verde ele tem do mais clarinho até o mais escuro. Assim é a raiz da rejeição. Ela pode ser bem clarinha, mas ela também pode chegar ao extremo e ser bem escura. E nas igrejas é mais fácil. Por quê? Porque na igreja a gente está com contato direto, a gente está conversando sempre com a pessoa, e a pessoa que trabalha com cura e libertação, ela consegue olhar para o outro com misericórdia e ver o que o outro, qual é a raiz que o outro em atitude. Às vezes a pessoa tem uma atitude, e para quem trabalha nessa área, ele consegue ver mais rápido essa raiz, a probabilidade dessa pessoa ter essa raiz. E outro mecanismo que nós adotamos também na cura e na libertação é o mapeamento. O que é mapeamento? Formal, que geralmente é feita uma dinâmica para a gente coletar algumas informações. Essas informações, a gente começa algumas perguntas desde como foi gerada essa pessoa até a fase que ela se encontra. E hoje na área da saúde, nós podemos encontrar isso na anamnese. Toda pessoa que faz terapia, não sei se eu estou falando muito rápido, se eu tiver, vocês vão... E se o som dela tiver, que ela fala um pouquinho baixo, vocês avisam aí também. Samanta pode interromper, se alguém reclamar que está baixo, ela vai alterar mais um. E a anamnese nada mais é do que quando a pessoa precisa fazer um tipo de terapia, ela vai ao consultório, e essa primeira entrevista, o profissional da área da saúde, ele faz exatamente o que a gente faz na área espiritual. Ele procura estar conhecendo como essa pessoa foi gerada, se ela foi desejada, como foi esse processo até a idade que ela está, para diagnosticar e ver o que deve ser trabalhado nessa pessoa. O nosso comportamento e atitude revela muito a raiz que nós temos dentro de nós. Em João, vamos abrir nossa Bíblia? Se vocês quiserem, só anotem aí. Em João 6, 37... Não, a internet está um pouquinho ruim, tá, pessoal? A internet está um pouco ruim, por isso que bem ruim. Bem ruim, por isso que a imagem está desfocada e às vezes trava o som. É por causa da internet, tá? Em nome de Jesus, que essa internet melhore até o final. Em nome Lizinha, de Jesus. Pode falar. o YouTube não tá indo de jeito nenhum. Pode tirar pra ver se fica mais forte só aqui. Então, em João 6,37, fala assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que nenhum lançarei fora. Então, esse texto aqui da Bíblia fala que Jesus, essa atitude de Jesus é de aceitação. Ele nos aceita do jeito que a gente é, do jeito que a gente está. Ele nos aceita. E nós nascemos para ser aceito.
Nós nascemos com isso dentro de nós, de sermos aceitos. Só que a sociedade em que a gente vive, ela é muito seletiva. E o tempo todo nós estamos nesse processo de seleção. Então, nós não fomos criados para ser rejeitados. Porém, o ambiente em que vivemos, ele é seletivo e eles nos rejeitam. Como assim, Tayana? Primeiro, pessoas precisam conviver com pessoas. Eu vou na padaria, eu vou no mercado, eu vou na farmácia, eu vou para a igreja, relacionamento em família, eu vou para esses ambientes e eu posso encontrar situações confortáveis, como eu posso encontrar situações desconfortáveis. Eu posso encontrar pessoas que vão me abraçar, vão gostar de mim logo quando me veem, e eu vou encontrar pessoas que vão olhar e de repente não vão gostar de cara. A diferença é o que eu vou deixar entrar dentro de mim. Então, quem tem raiz de rejeição, ela vai entrar e ela vai se sentir rejeitada. Se aquela pessoa não olhar ela com um olhar de seja bem-vinda, não ter uma reação boa, ela vai se sentir de cara rejeitada. E na rejeição existem dois tipos também. Existe a pessoa que sofre uma influência que vem geracional, que onde ela chega, vai ter pessoas que não vão gostar dela de cara, rejeitar. Isso é uma influência. Nós temos que ter em nossa mente que há uma influência geracional, onde vem de geração para geração e você ela vai te acompanhando para que ela te influencie a sentir isso dentro de você. E existe a rejeição que vem quando eu chego no ambiente, eu já me sinto rejeitada, é mentalidade de rejeição. Eu já tenho essa mentalidade que eu sou rejeitada e eu chego no ambiente e falo bom dia, boa tarde. Se uma pessoa não me responder, a pessoa que tem mentalidade de rejeição, ela vai falar, aquela pessoa me rejeita. E de repente aquela pessoa simplesmente não escutou, de repente estava fazendo uma coisa e não poderia desfocar daquela situação, mas quem tem a mentalidade só vai conseguir absorver isso. Fulana não falou comigo porque ela me rejeita. Isso é uma mentalidade de rejeição. Então agora eu vou passar para os sintomas de rejeição. Tá tudo bem? Uhum. Sintomas da rejeição. Imaturidade emocional. É aquela pessoa que tem 40 anos, mas o emocional dela, tudo que ela fala, apresenta uma pessoa de 20 anos. Ela não tem maturidade. Fuga e isolamento. A pessoa se depara com uma determinada situação e por ela já ser uma pessoa que se sente rejeitada, ela foge, ela se isola para ela não ter que sofrer, para ela se resguardar. Depressão, agressividade, amor aspirador. Amor aspirador é aquela pessoa, eu amo a Karen e eu não aceito que a Nizinha ame também, porque somente eu amo. E isso é o que? É uma dependência emocional, que vai ter uma live exclusivamente para falar sobre dependência emocional. Baixa autoestima. A pessoa não consegue acreditar no que ela é capaz. As pessoas à sua volta conseguem ver, acreditam nelas, mas ela mesma não consegue acreditar que ela tem capacidade para estar fazendo alguma coisa, que ela é inteligente, que ela vai conseguir, ela não consegue. Busca de aprovação e reconhecimento. Quem tem rejeição, quem tem raiz na rejeição, ela busca aprovação e reconhecimento o tempo todo. Por quê? Porque ela não acredita nela mesma. Então ela precisa que alguém fique aprovando ela e reconhecendo ela. Hábito de se comparar com os outros. Sentimento de incapacidade e inferioridade. Falar mais devagar um pouquinho, porque tem pessoas anotando. Tá, quem estiver anotando aí... Lembra que a live vai ficar disponível, depois pode ir olhando com calma e anotando. É muito difícil pra gente ficar
desacelerando, e aí vocês vão acabar se perdendo, e a gente também. Então depois você para com calma, faz igual eu faço, senta no caderninho, vai voltando, vai anotando. A rejeição é um assunto muito extenso, então dá para fazer várias lives só falando, se eu focar mesmo na rejeição, principalmente nos sintomas. Se eu tivesse que dar um exemplo de cada sintoma, eu ficaria uma live só para falar dos sintomas e depois outras lives para falar. Mas como a gente deu uma apanhada no assunto em geral, eu tenho vários assuntos aqui para abordar. Sentimento de incapacidade e de inferioridade, dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Existem casos de pessoas que ela vem ao culto, ela assiste ao culto, ela se relaciona superficialmente, mas ela não consegue ter um relacionamento mais profundo. Por quê? Porque quem tem raiz de rejeição, ela está o tempo todo se resguardando, se isolando. Ela até quer se aprofundar nas amizades, porém, o medo de ser rejeitada é tão grande que ela prefere se isolar. Perfeccionismo. Quem tem raiz de rejeição, ela gosta de fazer tudo perfeito. Ela gosta de perfeição. E às vezes também no que o outro faça. Karen, faz isso aqui pra mim. Karen, faz esse negócio aqui. Ai, meu Deus, eu dei pra Karen. Será que a Karen vai saber fazer? Eu acho que é melhor eu pegar e fazer, porque eu acho que ela vai cortar torto. Eu acho que ela não vai colar direito. E assim é a pessoa perfeccionista. Só ela dá conta, ela não consegue confiar no outro. Eu venci isso, porque eu também não conseguia e foi uma das coisas que eu venci também. Hoje eu coloco, se sair torto, eu não vou ligar, mas foi um gigante porque eu não conseguia dar para outra pessoa de jeito nenhum. Orgulho. A pessoa que tem raiz de rejeição, ela é orgulhosa. E ela pode ser soberba também. Amargurada é uma pessoa que rebelde, ela não aceita correção, ela não gosta de ser corrigida. Preocupação com a opinião dos outros, o tempo todo ela tá. O que você achou disso? Ela precisa saber o que o outro está pensando a seu respeito. Ela não desenvolve algo sem a opinião dos outros. Ela precisa ter alguém para estar se autoafirmando. Então, o mundo espiritual das trevas começa a perceber que você tem um desses sintomas e ele começa. A Tayana tem sintomas de rejeição. Então, ele reconhece o cárcere da rejeição que eu tenho. E ele começa a lançar palavras, ações, atitudes, pessoas que vão exatamente dentro da minha ferida. Ele vai começar a ir dentro da minha ferida, mexer na minha ferida, para que eu me sinta exatamente assim e fique dentro desses sintomas e não consiga romper os meus sintomas. E vamos falar um pouquinho agora sobre a raiz da rejeição no ventre. Essa parte é muito importante e para mim ela é fundamental. Tudo bem aí? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Você tem bastidores, calma o coração. Então, a raiz da rejeição no ventre. Quando a mulher encontra com o homem e tem a sua relação sexual, aí já começa, pode dar início a uma raiz de rejeição. Como, Tayana? A mulher ficou grávida, teve a relação sexual e engravidou. Quando ela engravida, quando o bebê ainda está dentro da barriga, tudo que acontece no mundo exterior com essa mãe vai interferir no mundo interior dessa criança. Por quê? Porque a criança no ventre, ela absorve tudo. Ela absorve o mundo da mãe no físico, no emocional e no espiritual. Então, tudo que acontece com essa mãe pode vir sobre essa criança.
E eu vou citar alguns tipos de rejeição para vocês entenderem melhor o que é isso que eu falei. Por exemplo, a mãe solteira. A mãe teve a relação sexual, foi numa festa, teve relação sexual, mas nunca mais vai ver. Só que nessa relação ela veio uma criança, uma única relação onde ela não tem contato com esse pai e engravidou. E ela teve essa criança. Essa criança, ela já nasce com rejeição. Por quê? Porque essa mãe, quando ela descobre que ela está grávida, será que ela vai estar feliz com essa gravidez que ela nem sabe quem é o pai? Será como que vai ser essa gravidez? Ela não vai ter. O período da gravidez é um período onde a mulher está mais sensível, que ela precisa de uma pessoa do lado e de repente ela se encontra sozinha, sem ter um homem perto dela e com todas as dificuldades que uma gestante passa, né? De enjoos, enfim, todas tudo que uma mulher grávida passa. Esse é um dos tipos de rejeição no ventre. O segundo é o filho que vem de um adultério. O pai ou a mãe estava numa relação de adultério, e veio o filho. Esse filho será um filho bastardo. E esse filho bastardo, ele já vai nascer com uma rejeição. Porque se ele é filho de um adultério, esse pai pode culpar essa pessoa por ter engravidado. De cara ele pode falar: nossa, mas essa criança agora vai atrapalhar o meu casamento. Porque nem sempre ele vai pensar em largar a sua família para estar com essa mulher. E nisso começa a culpar. Essa mãe começa: por que eu engravidei? Por que eu engravidei? Agora eu não vou ter um pai do meu lado, agora eu vou estar sozinha nessa. E começa a culpa da criança com ela no ventre, e é a criança absorvendo tudo que está acontecendo nesse mundo exterior. O terceiro caso é a gravidez indesejada. A gravidez indesejada, que também está atrelada ao primeiro tópico, que é o segundo, ela tem vários tópicos. E agora eu vou começar a citar dentro de gravidez indesejada alguns. O pai que não era casado legalmente. Quando não há casamento legal, pode ocorrer essa legalidade no mundo espiritual. O filho que não foi planejado. Eles eram casados, porém não planejaram essa criança. De repente eles estão passando por uma situação financeira não muito boa. De repente eles não planejaram porque não era o momento também. O casal queria curtir mais. De repente foi no início do casamento, então eles tinham a intenção de aproveitar a relação dois. E geralmente com o impacto da gravidez, eles não aceitam muito bem. Isso pode acontecer. A pessoa, ela não é santa a ponto de cobrir esse sentimento. Ah, não, mas eu não planejei, mas eu tinha que amar essa criança mesmo não sendo planejada. Não, às vezes a gente não planeja e com esse impacto a gente não absorve muito bem. E isso pode acontecer, porém pode gerar rejeição da criança. Porque no caso desse não planejado, né? Quando você fala de uma gravidez não planejada, quando você descobre no impacto que você está grávida, a primeira coisa que vem na sua mente é o quê? Acabaram os meus sonhos foram frustrados, tudo que eu planejei fazer no início do ano, o tempo todo, estudar, trabalhar, viajar, agora vem uma criança, o que eu vou fazer? Tudo que eu planejei acabou. Então essa é a primeira reação quando uma pessoa sabe de uma gravidez indesejada. Frustrações de tudo que planejou, dos sonhos. Fruto de um abuso sexual. A pessoa foi abusada sexualmente e veio fruto desse abuso, ou seja, ela não vai aceitar muito bem essa gravidez devido aos traumas que ela passou. E a criança já vai nascer com essa mãe já sofrendo vários traumas
e possivelmente ela vai ter a raiz da rejeição também. A mãe que foi abandonada pelo pai. O pai engravidou a mulher, estavam juntos, casados, e de repente, quando ele descobre que essa mulher estava grávida, ele abandona. Teve até uma situação na clínica da alma mesmo, onde a menina, a filha no caso, relatou essa situação, onde a mãe descobriu que estava grávida, o pai sumiu, desapareceu, e essa mãe, a primeira coisa que ela fez foi rejeitar a criança, porque ela não sabia como que ela ia fazer com aquela criança, ela não sabia como sustentar, ela não sabia qual seria a reação. Ela estava sozinha num local onde ela foi abandonada por aquele que deveria protegê-la naquele momento. Então, de início, ela tentou, ela ficou totalmente frustrada, quis entrar em depressão, começou a ter indício de depressão, porém existiu uma gravidez e ela levou até o fim, graças a Deus, né? O marido rejeita a mulher e o bebê. Existem maridos como esse também, que é uma outra situação. Esse simplesmente foi embora. Um belo dia ele pegou a mala dele e sumiu. Vou comprar cigarro e não voltou. E não voltou. E o outro caso ele tá dentro de casa, mas ele não consegue ter um relacionamento com aquela mulher. Por quê? Muitas das vezes porque o pai rejeita a mulher e a criança, porque começa a culpar a criança, acha que a mulher agora só terá atenção para aquele filho e que ele vai ficar de escanteio. São várias situações que a gente vai ouvindo de pessoas diferentes, e cada pessoa passa por uma situação diferente dentro desses contextos, dentro desses tópicos. Então, o marido rejeita a mulher simplesmente porque acha que aquele bebê vai tirar o lugar dele. E na verdade o bebê vem para quê? Para unir ainda mais a família. Parte tira, né? Porque a atenção fica 24 horas. Totalmente. Mas o pai que planeja também, né? Ele vive esse 24 horas junto com a mãe, né? Entendendo e compartilhando dos ótimos momentos que são o filho, né? Mãe que rejeita. Deixa eu só fazer uma colocação nessa questão de pai. Eu estava pesquisando e um psicólogo falando, essa coisa da rejeição ela é tão profunda que quando o casal ele faz sexo e que a mãe faz sexo forçado, tá gestante e ela não tá afim e o cara força ou faz sem querer, a criança recebe um estímulo negativo, como se a criança estivesse sendo agredida. E quando você faz o sexo com amor, com prazer, a criança recebe o amor. Então, é tão profunda essa questão da rejeição, se não é o Espírito Santo trazer uma revelação de quando é que esse Espírito entrou na sua vida, psicólogo, muitas das vezes, dificilmente chegar num lugar desse, porque é uma revelação, né? E isso acontece muito. A mulher, quando está gestante, ela não tem lá o mesmo prazer de quando tinha filho, aquela coisa do libido, e acaba muitas das vezes fazendo forçado. E isso para a criança é negativo. Ele recebe aquela reação negativa. E tem mulheres também que tem nojo do esposo durante a gestação. Tem várias mulheres que passam nojo, que não conseguem nem deitar do lado do esposo por causa daquele momento da gestação. Então aí entra também... O marido quer, porque quer, e faz a força, às vezes a criança recebe o estímulo negativo. Ou às vezes até sai também de casa por essa razão. A mulher começa a rejeitar ele e ele simplesmente não entende essa situação que pode ocorrer e ele sai de casa. A Juliana colocou que às vezes é o medo também de não dar conta, né? De já ter um filho e não dar conta. Falar igual a Thalita, a pastora Thalita, nós vamos dar conta. E eu vou citar alguns exemplos aqui também sobre crianças prematuras. Crianças prematuras podem ser prematuras por ter sofrido rejeição no ventre. Outro caso é o parto fórceps, aquele parto que é retirado a criança, que é puxado a criança. Esse parto, a criança pode sentir
que ela está sendo retirada à força daquele ambiente de aconchego, onde ela estava muito bem, né, sendo alimentada, estava quentinho, e ela, de repente, ela sai daquele quentinho através de uma agressão, porque aquilo se torna uma agressão para a criança. E o próprio parto. O parto é uma transição, e nessa transição há o sangue, né, quando há o corte, ou quando é normal também, é uma transição, sai sangue, pode haver um mundo espiritual, pode começar a se movimentar a partir desse momento. Há o corte do cordão umbilical, desvinculando aquele ambiente quentinho, de aconchego, para o mundo onde a criança sente necessidade de se alimentar, e aí tem que chorar e tudo mais. Então, e essa parte também pode ocorrer sim, pode ocorrer rejeição por a criança estar se adaptando ao novo. A gente costuma falar, né, Nizinha, que é uma roleta russa, né? Nada do que eu falei é desse jeito. Não, pode acontecer. Não é uma regra. Eu posso ter duas filhas, para procedimento as duas, uma ter rejeição e a outra não. E foi o mesmo amor, foi o mesmo parto, foi tudo, as mesmas vivências, e uma desenvolver rejeição e a outra não. Aí, Manassé tá falando que foi retirada assim. Tenho marcas em minha cabeça. Viu? Isso. Do parto. Eu ia falar, mas esqueci. Quando a criança ela não é desejada, como eu falei das rejeições do ventre, quando a criança ela não é rejeitada, ela é rejeitada já no ventre, ela já nasce debaixo de um sentimento de rejeição. Então, isso já abre uma legalidade para essa criança. Só que muitas das vezes ela não vai demonstrar isso na fase onde ela é uma criança, ela vai desenvolver isso na fase adulta, e a gente consegue perceber mais na fase adulta. Também não é uma exceção, às vezes a gente olha para uma criança e a gente já vê característica nelas. A Jorema está colocando aqui sobre a rejeição do sexo, você vai falar ainda, né? Então, eu vou entrar agora dando meu exemplo. A rejeição do sexo. Eu tive a minha primeira filha, ela foi desejada, ela foi amada, foi a primeira, né? Eu preparei um ambiente para que ela viesse. Então, ela foi concebida em momentos de amor mesmo, que a gente desejou. Ela nasceu foi programada, a gente já estava com tudo preparado para o recebimento daquela criança. A minha filha mais velha, ela veio num momento, o meu marido, eu recebi uma notícia do médico do meu esposo que ele não poderia me engravidar se ele não passasse por alguns procedimentos. E com isso eu parei de tomar remédio, a gente não estava financeiramente bem, e eu falei, vou parar de tomar remédio, porque como o médico falou que não vai ser possível, eu vou parar de tomar remédio. Parei, e depois de um mês eu recebo a notícia que eu estava grávida. Então a minha filha não foi planejada. Quando ela chegou, quando eu descobri, eu falei, eu não acredito, eu vou processar esse médico, porque eu comecei a culpar ele, não era o momento ainda, eu queria muito ter a segunda filha, porém não foi o momento. E já de primeira mão, não foi uma situação muito confortável para mim. E depois, quando chegou ao 4º mês que a gente descobre o sexo do bebê, eu sonhava com um menino, sonhava muito, e eu já tinha olhado, e eu queria menino, e eu já tinha planejado as roupas, eu já tinha escolhido tudo, eu só não tinha comprado porque eu falei assim, eu vou esperar a ultrassom. Mas eu só estava esperando o 4º mês para fazer a ultrassom e comprovar. Mas dentro de mim, quando alguém falava, é menina, eu tá amarrada, é menino, eu quero menino, Deus vai me dar um menino porque Ele conhece o desejo do meu coração, Ele vai me dar um menino. E eu ficava o tempo todo com isso dentro do meu coração. E quando eu fui, foram várias pessoas para descobrir o sexo junto comigo.
E o médico fazendo uma cerimônia me deixou lá agoniada com essa situação. Minha filha queria uma menina, meu marido queria uma menina e minha cunhada que estava comigo também falava que era menina, só eu era menino. E conclusão, era uma menina. E uma mãe quando sonha o tempo todo com o seu filho menino, como que fica o coração da mamãe nessa hora? Nós somos seres humanos. Eu ainda estava no processo ainda de cura. Aconteceu isso comigo. Eu fiquei 3 dias muito mal. Péssima. Mas muito mal. Muito mesmo. Eu me isolei, eu fui para dentro do quarto, eu não queria ouvir ninguém. Quando eu saí do médico, o médico dá uma bola escrito: sou uma linda menina. Eu não segurei a bola de jeito nenhum. Eu não tinha o nome da minha filha. E eu deixei a minha filha mais velha escolher um nome para minha filha, porque eu só tinha o nome de Davi. O meu filho, se eu tivesse filho, seria Davi. E para a menina, eu não tinha escolhido, né? E conclusão, fiquei 3 dias mal e falando, questionando a Deus, mas Deus me deu uma palavra no 3º dia. E eu saí do meu quarto. E quando eu saí do meu quarto, eu saí com a minha mente mudada, porque eu tive uma revelação do céu muito grande, mas deixa isso para uma outra situação. E eu comecei a fazer o contrário. Filha, botava a mão na minha barriga e falava: filha, você é amada, você é querida, você nasceu no coração de Deus e por isso que você está no meu ventre. Ele me escolheu para ser sua mãe e eu vou te dar todo o amor. E hoje, ele escolheu a Alice para gerar um amor tão grande dentro de mim que hoje eu reconheço por que deveria ser uma menina e por que deveria ser a Alice. E a Alice é um presente do céu. Porém, então, quando vocês hoje vocês têm conhecimento, hoje eu tenho conhecimento. Se a minha gravidez fosse hoje, eu não rejeitaria o meu filho, eu não criaria expectativa. Hoje, quando eu vejo alguém, quando vê alguém que começa a querer muito no sexo, a gente começa a falar, não fica assim, a gente começa a falar o que pode ser gerado nessa criança, a gente começa a trabalhar com essa mãe para desfazer o que o mundo espiritual das trevas, o que está querendo lançar sobre a vida daquela criança. Então, hoje eu tenho conhecimento. Porque o nosso entendimento do mundo espiritual, o pastor Cote, a doutora Tânia, falam muito, repetem, batem muito dessa tecla. E quando uma criatura de Deus rejeita outra criatura, o diabo adota essa pessoa e ele começa a ter um nível de influência sobre a vida. Então, a rejeição no lado espiritual, ela é um espírito que se apossa da vida daquela criança, trazendo para ela toda sorte de peso, de influências ruins, dizendo para ela que ela não é aceita, que ela não é amada. Tem pessoas que têm um nível de rejeição tão alto que ele está no Brasil, mas a vontade dele é estar no exterior. Aí vai para o exterior, está com vontade de estar para não sei aonde, que é ir para Marte, porque ele não se sente aceito nem no planeta Terra. Em nenhum lugar que colocar essa pessoa, ela vai se sentir completa. Chega a me arrepia. Por quê? Aquele espírito fica o tempo todo dizendo: a nação, as pessoas, o mundo não te aceita. Não é para você estar aqui. É algo inconsciente que vai influenciando a vida da pessoa. Então, o pastor Géser Cardoso, ele diz que a rejeição é o primeiro demônio que entra na vida de uma pessoa. Toda vez que a gente vai orar alguém na área da rejeição, existe uma manifestação demoníaca. Então, a psicologia trata isso como uma fenda, né, que vem na emoção da pessoa, trinca a emoção da pessoa, aquela coisa toda, mas trazendo para o lado espiritual, é exatamente isso que acontece. A gente estava olhando aqui o comentário da Márcia, posso ler rapidinho? Vai te atrapalhar? Não. Márcia Dantas, ela colocou aqui, ó, aos 8 anos perdi minha avó paterna, que eu era muito apegada. Aos 15, meu pai saiu de casa deixando a mim e a minha mãe. Aos 18 anos sofri um aborto espontâneo, aos 4 meses de gestação e aos 23 anos de idade passei por um divórcio. 27 anos sofri um outro término de relacionamento. Nessa sequência de perda me chamei ao mundo
porque eu não aguentava mais sofrer perdas e não tinha mais forças para reerguer. Então passei a não me prender a amizades, relacionamentos. No ano passado, passei pela Clínica Noa e hoje, para a glória de Deus, estou permitindo outras pessoas se aproximarem de mim e já me abro para amizades. Enfim, a armadura que eu estava por medo de ser rejeitada ou não aceita, já não uso mais, porque descobri minha identidade em Deus e o amor dele por mim. Glória a Deus. A Márcia foi uma das pessoas que, para a glória de Deus, está rompendo, e toda vez que a gente ia ministrar áreas de rejeição dela, era um trabalhão. E foi quebrando, foi sendo desconstruída. Ela passou pela clínica, se apaixonou pela visão e começou dando continuidade no cursinho. E muito em breve vai ser uma futura palestrante aí também. Em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Então eu falei dos tipos de rejeição no ventre, mas existem outros quando que a criança passa, né, na fase, ou conforme for crescendo, existem outras rejeições que vêm. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos, tá? Morte do pai ou da mãe, ou de ambos. Quando o pai ou a mãe morre, a criança começa a achar, principalmente a criança que não tem entendimento por que a morte veio, o que é a morte. Pode. Alguém vai falar, a Anizinha vai falar com propriedade sobre a morte do pai. A criança, ela entende que a pessoa abandonou ela. Então, ela não só culpa a pessoa que não está presente, ela culpa também a Deus que permitiu que essa pessoa não estivesse com ela. E nós temos um caso aqui, que é o caso da Anizinha, que ela tem propriedade para falar sobre esse tópico. Assim que eu me converti, eu passei por uma ministração de cura interior. Foi até a pastora Cássia da Metodista, que num culto de domingo normal ela começou ministrando, do nada eu comecei a chorar muito. Eu tinha uma rejeição, uma aversão muito grande à minha filha, pequenininha. Ela, como eu já disse várias vezes em vários testemunhos, a dificuldade que eu tinha, existia uma parede entre eu e minha filha. E aquela criança vinha, eu não sabia dar amor para ela. Eu falava, meu Deus, eu amo essa criança. Eu não consigo beijar, eu não consigo olhar para essa criança e expressar o amor que tem dentro de mim. Tinha amor, mas tinha uma parede que eu não sabia de onde saiu aquilo. E nunca tinha ouvido falar de cura interior. E nesse dia, numa ministração, a pastora Cássia começou falando, pense em alguém que te magoou, que te fez muito mal. Aí eu pensei numa situação que a gente estava vivendo na época na igreja, e de repente, na minha mente, eu me vi com 6 anos de idade. Eu me vi com 6 anos de idade e eu comecei a gritar com 6 anos de idade. Não é hipnose, não é regressão. O pastor Cote ensina que a gente vai enfrentar o passado. A gente traz o passado para frente e enfrenta ele para resolver esse problema. Eu estou olhando para cá, mas tem outra câmera aqui. Se eu estiver meio perturbada, é porque eu estou olhando aqui para o YouTube. Deixa eu ver onde eu estou olhando. E aí o pastor Cote fala sobre isso, que a gente enfrenta, traz o futuro. O pastor que sabe colocar essa frase direitinho. Eu tenho aqui. E aí eu me vi com 6 anos de idade, comecei a gritar, pai, por que você me abandonou? E o meu pai morreu quando eu tinha exatamente, acho que essa faixa de 6, 7 anos mesmo. Meu pai foi assassinado e num local onde ele trabalhava, e alguns anos antes, meses, eu não sei, eu tinha falado para ele, pai, sai desse lugar e vem trabalhar nesse outro lugar. E o meu pai, minha filha, mas aqui é o meu ganha-pão, eu não posso sair daqui. Enfim, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Meu pai preferiu morrer do que ficar comigo. Pensa, irmãos, agora que eu sei disso, mas na época era exatamente o que a Tayana falou. O que eu sentia naquele momento que eu fui ministrada nessa área foi que meu pai me abandonou, e era o que eu dizia para mim. Eu falando aqui, eu falei, gente, mas por que eu tô falando isso? E eu falava, que eu estava dentro de mim. Existe uma criança ferida dentro de cada um de nós. Quem tem trauma sabe exatamente o que é isso. E eu me vi ali com 6 anos gritando, por que você me abandonou? Pai, eu te odeio, eu te odeio. Eu falei, gente, mas eu não odeio meu pai, eu amo meu pai. E era uma guerra da Anizinha que foi abandonada, rejeitada, com a Anizinha adulta que não estava compreendendo nada. Eu não sabia bolhufas de cura interior.
E naquele momento, a pastora veio, ministrou sobre mim, orou, todo mundo ficou apavorado, porque eu nunca vi uma pessoa chorar tanto na vida. E o culto normal, só eu que recebi naquele dia. O anjo desceu só para mim. E depois desse dia, irmãos, acabou o problema que eu tinha. Aquela parede que eu tinha com a minha filha, depois foi só reeducando o meu comportamento com ela, e para a glória de Deus isso acabou. Mas essa rejeição que eu tive e que eu transportei para minha filha, a minha filha hoje vive as consequências dessa rejeição. Vive exatamente dentro desse quadro que está sendo falado aqui. E só falando uma passagem que a Anizinha falou, que não é uma regressão. Em Ageu 1:5 fala: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Então está na Bíblia, nós temos que considerar o que aconteceu com a gente quando éramos crianças. E muitas das vezes a gente até pede, né, Nizinha? Pergunta o que aconteceu, pergunta sua mãe, como foi a gravidez dela, como foi o momento, ela estava feliz quando ela soube da gravidez. E isso é considerar o passado e não é regressão, tá bom? Eu hoje postei sobre cura da alma a foto de uma senhorinha, uma velhinha sentada, e na frente, eu até custei entender a foto, eu olhei umas 3 vezes para entender. Ela estava no espelho, olhando para uma criancinha de uns 6 anos, pedindo perdão por tudo que ela não se permitiu viver. Gente, aquilo me derreteu, porque é exatamente isso. Isso demonstra que às vezes a gente demora muito tempo para ter conhecimento e quebrar essas raízes dentro de nós, né? O quanto antes é melhor, que a gente vive todas as promessas do Pai pra gente. Divórcio do pai. Quando há divórcio dos pais, né? Quando há o divórcio, a pessoa que sai de casa, às vezes a criança bota a culpa na pessoa que sai ou na pessoa que fica. Ela vai culpar sempre alguém por estar quebrando aquele elo da família. E aí essa criança pode se tornar mais agressiva, pode querer chamar mais atenção, pode diminuir o rendimento na escola. Geralmente na escola é muito nítido para o professor perceber isso na criança, que algo aconteceu na família, porque a criança começa a perder o interesse, começa a regredir nos estudos, porque é um impacto muito forte. Ela criou no ambiente familiar, então ela não quer que aquilo se desconstrua, ela quer o pai e a mãe juntos. Outro é a rejeição no casamento. O marido ou a mulher começa a rejeitar o companheiro, e tem vários motivos que a mulher ou o homem pode rejeitar, desde uma quanto a mulher ficou gorda, ou a mulher teve filho e já não se arruma, não está mais do mesmo jeito que era antes. Então o homem, e isso pode acontecer ou do homem para a mulher ou da mulher para o homem. Palavras de maldição. Gente, palavras de maldição também é muito forte. Palavras de maldição são sementes lançadas. Uma vez lançada numa criança, ela vai acreditar completamente, porque as palavras geralmente vêm do pai, vêm da mãe, e tudo que uma autoridade fala sobre aquela criança é aquilo que ela vai plantar dentro dela. Então, se eu falo para o meu filho para minha filha que ela é uma burra, ela vai viver acreditando que ela é burra, e ela não vai conseguir romper, ela não vai conseguir crescer, ou ao contrário. Ela pode simplesmente não conseguir ir para frente, ou de repente ela vai conseguir ir e desleixar, porém ela vai fazer aquilo pela motivação errada, porque ela vai fazer para provar que ela não é burra. Isso aconteceu comigo com uma autoridade sobre mim, que era minha professora. A minha professora me chamou de burra, e por muito tempo eu comecei a acreditar, mas chegou uma fase em que eu falei assim, eu não sou burra e eu preciso provar isso para mim mesmo. E o que aconteceu? Eu me formei em algumas áreas, eu fiz formação de professores, eu fiz faculdade de RH, eu fiz politécnico em química, simplesmente para provar para mim que eu não era aquela criança burra.
Eu tinha capacidade de estudar e passar e ter diploma. Agora, me pergunta onde eu tô atuando. Eu não fui para onde eu deveria estar, porque o meu sonho, agora eu vou falar meu sonho quando eu era criança era ser psicóloga, e hoje eu estou numa clínica da alma. Aleluia. E eu podia estar formada em psicologia, e isso era um sonho de quando eu era criança. Meu sonho é ter um psicólogo na clínica. E assim, Deus foi me mostrando, eu conversando com uma pessoa a respeito dessa palestra, logo no início que eu comecei a palestrar. Ainda dá em tempo, hein? Assunto, né? Ele pegou e falou assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais diploma. Vejo que foi uma forma eu tive presa num local para não alcançar na sua totalidade tudo aquilo que Deus já tinha planejado desde o início. Eu poderia estar formada, poderia ter uma formação e poderia ter ainda mais propriedade, porque eu teria estudo para falar. Eu teria. Mas de repente, se você tivesse ainda tem tempo. Não ia querer fazer. Deus tem as suas maneiras. Ainda né? tem tempo. Gente, ainda dá também, mas vamos deixar tudo na mão de Deus. O testemunho de Ju aí é muito interessante. O testemunho de Ju é praticamente parecido, né? Juliana e Rose até hoje não sabem quem são os pais delas. A mãe não revela de jeito nenhum quem é o pai, né? Pode falar? A Juliana e a Rose não sabem. A mãe de Rose não fala de jeito nenhum quem é o pai dela. Ela vive esse trauma, essa rejeição até hoje. Teve aparentemente, vai fazer uns 6 meses, né, Rose? Não, fala de Juliana. É isso que eu ia falar. Vamos falar de Ju? Lê aí o dela. É porque de Ju, vamos ler o de Ju aqui. Quando eu estava um dia que o meu pai tinha outra família, tinha outra vida, tinha outros filhos, e com isso eles se separaram. Meu pai foi embora, no dia seguinte eu nasci e vivi a minha vida falando que eu era feito independente da minha mãe. Quando alguém se referia ao meu pai, eu não conseguia falar pai. Eu falava um homem que participou da minha concepção, mas não sabia o nível de rejeição que tinha dentro de mim. E quando passei pelo Peniel, pela clínica, eu gritei, porque me rejeitou. Ela começou a gritar no alto da administração: pai, por que me rejeitou? Porque escolheu a outra família, os outros filhos, e eu desejava nunca conhecer. Eu sempre dizia, se um dia eu conhecesse ele, eu iria esfregar na cara dele que sobrevivem muito bem sem ele. Mas a glória de Deus, esse sentimento, mais para a glória de Deus, esse sentimento me mudou. Hoje minha oração é para que, se Deus assim quiser, se quiser eu conhecer ele, poder dizer: eu te amo, eu te perdoo, eu amo esse Deus. Então hoje ela já tem outra visão. Ela era totalmente rejeitada, amargurada com aquela raiz de rejeição, e ela descobriu isso no Peniel, né? Quando nós estamos presos, né, a rejeição, esse espírito de rejeição, só o Espírito Santo para nos levar ao entendimento do que está dentro de nós. O mundo todo vai te dizer que você rejeita, que você está mal, mas você não vai ver isso porque você já tem uma convicção formada dentro de você. Eu não vou perdoar ele, eu não vou fazer isso, eu já tenho eu sou criada sozinha, eu sou independente, ele vai vir agora para quê? Tudo que eu sofri na minha infância, ele não fez parte, então ele não faz parte da minha vida. Só que quando o Espírito Santo de Deus entra com a tua verdade, com a tua justiça, e lá em Tiago fala, quem somos nós para ser mais misericordioso que Deus, menos misericordioso que Deus? Que se a gente não perdoar, Deus não perdoa os nossos pecados. Então, quando nós começamos a ter esse entendimento e a viver isso na nossa vida, a gente
Senhor, eu aceito, né? Perdão é uma decisão. Todo dia eu creio que Juliana passou uma rotina, uma reeducação para perdoar isso. Então, perdão é uma decisão. Então, esse testemunho de Juliana é extremamente ótimo. E tem de Rose, outro de Rose, depois para fazer o comentário disso e vai sobre o testemunho dela. Então, abandono da mãe. A mãe solteira, precisa trabalhar e deixa com babá, deixa com alguém da família, e a criança começa a culpar a mãe por abandono. Por quê? Como eu falei, a criança ela não entende as circunstâncias da vida, ela não entende que aquela mãe precisou ir trabalhar para cuidar, para trazer o sustento, para cuidar melhor, para prover na vida daquela criança. Ela começa a entender que a mãe não quer estar com ela. E às vezes, eu ministrei sobre uma pessoa exatamente que estava sobre esse tópico. A mãe teve que trabalhar, a mãe, no caso, a mãe foi rejeitada pelo pai, porque o pai simplesmente foi embora, e ela teve todo o processo de a gravidez ter que trabalhar muito, ter que trabalhar até o último mês da gestação, e quando ela teve que voltar ao trabalho, ela teve que deixar com pessoas, e essa criança ela sofreu muitos maus tratos, vários. Foi a raiz dela, ela tinha que ser ministrada em todas as áreas, porque ela sofreu muito, são muitas raízes, e uma das raízes foi a rejeição por isso, porque foi abandonada pelo pai, a mãe rejeitou no ventre, a mãe teve que trabalhar, ela se sentia rejeitada porque ela sofria maus tratos com as pessoas que a mãe deixava ela, e ela não, porque ela era ameaçada, e essa criança o tempo todo culpava a mãe. Dentro dela ela culpava, e aqui quando a gente foi ministrar, ela falava, ela não me amava, ela me deixava, as pessoas me batiam, as pessoas faziam isso, e assim, e ficou agarrada mesmo nessa rejeição, nesse abandono dessa mãe. Outra, o apelido, né? O apelido sobre deformações na escola. Geralmente a criança na escola sofre bullying. Aí ou é magra demais, ou é o nariz, ou é a orelha. Crianças sempre, por incrível que pareça, criança sempre vai usar o bullying, vai rejeitar, vai fazer essas brincadeirinhas maldosas. Até mesmo rejeitar. Um amiguinho se aproxima do outro, aí vem um terceiro, elas tentam excluir essa outra criança. Então, nessa fase, é uma fase com muita probabilidade da criança ter rejeição, tanto no ventre quanto na formação dela ainda. Carência afetiva. A mãe não diz que ama, a mãe não cuida demonstrando amor, e a gente não sabe por detrás dessa mãe o que ela sofreu. De repente essa mãe não consegue dar amor porque ela tem essa raiz também, então ela não sabe, ela não recebeu e ela não sabe dar amor para essa criança. E desinteresse do pai ou da mãe pelo filho. Esse desinteresse eu estou atrelando. Eles vão trabalhar, os dois trabalham, moram junto, porém trabalham, e a criança ela fica pouquíssimo tempo com os pais. E a criança começa a culpar, por que o meu pai ou por que minha mãe não pode ficar comigo? Na verdade, ela precisa de ou o pai ou a mãe com ela. Eu também passei por essa situação com a Júlia. Chegou uma determinada época que a Júlia começou a me cobrar. Mãe, por que você não deixa só o meu pai trabalhar e você fica comigo? E outro momento também, foi um momento que Carlos trabalhava, ele estava trabalhando em 2 locais, então ele só chegava, tomava banho, ficava meia hora, 1 hora com a gente e ia para o outro trabalho. E ela ficava falando também, mãe, meu pai não pode trabalhar em um só emprego para me dar atenção? Então, a criança, ela precisa de atenção, a criança, ela necessita do ambiente familiar, dessa proteção, disso tudo, desse ambiente familiar entre o pai e a mãe e a criança e essa geração de amor. Ela precisa se sentir parte desse meio. Então,
esse é um dos tópicos também. O comportamento que a criança desenvolve relacionado a essa insegurança que ele tem de não ter a proteção, de ter o pai e a mãe por perto, é a gagueira. A criança que começa gaguejando, pode procurar ver que ela está se sentindo acuada, ela está se sentindo insegura. Então a criança vai dando vários sintomas, mas às vezes ela correria tanto que você não para observar. Então, quando esses são um dos tópicos dos tipos de rejeição. Existem outros mais importantes. Quando conhecemos o Evangelho, esse é o maior desafio. Nós temos que desenvolver o caráter de Cristo. E qual é o caráter de Cristo? Vamos voltar lá para a passagem que eu falei para vocês em João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, todo aquele que vier a mim, do jeito que ele estiver, eu vou acolher, eu vou ter misericórdia, eu vou contar com a ajuda do Espírito Santo para estar ajudando essa pessoa. E no processo de cura e libertação, como foi falado no início, é um processo muito lento. A gente não eu quero ser liberta da rejeição. Vocês que estão assistindo a live aí, de repente vão falar assim, eu identifiquei que eu tenho rejeição, eu quero ser liberta disso. Não é um processo simplesmente eu quero e vai ser liberta de uma hora para outra. É um processo lento, onde tem que fazer um mapeamento, tem que descobrir se só tem essa raiz, tem que fazer todos os procedimentos. Por quê? Porque expulsar o espírito da rejeição, para quem trabalha com cura e libertação, é rápido. Eu vou expulsar, a pessoa vai estar liberta do espírito. Porém, e o impacto que ela sofreu toda a vida? Às vezes, ela sofreu a rejeição no ventre. Ela sofreu no ventre, porém ela descobriu que essa rejeição está acompanhando ela e ela tem, por exemplo, eu tenho 34 anos e se a rejeição estivesse me acompanhando agora, até 34, e se fosse a velhinha que olhou para aquela criança, igual a Nizinha falou que colocou no status. Então, é preciso descaracterizar tudo aquilo que foi lançado e que foi construído dentro dessa criança que se tornou adulta e que foi carregando esses impactos. Então, como que eu vou descaracterizar? Descaracterizar reafirmando tudo que Deus fala ao meu respeito. Tudo aquilo, repetindo para mim mesmo que eu sou filha amada, que o Senhor me escolheu, que o Senhor sonhou comigo, que eu sou princesa, que eu fui gerada primeiro no coração do Pai. Da paternidade de Deus. Eu preciso o tema da clínica, tá? Exatamente. Mas é preciso reafirmar tudo aquilo que Deus fala ao seu respeito. É preciso você parar e ler e descaracterizar tudo que Satanás tentou te aprisionar e acreditar em tudo que Deus tem para você. Tudo aquilo que está aqui escrito, que o Pai pensa ao nosso respeito. E é isso que eu tenho para falar hoje para vocês. Não sei se tem mais algum comentário aí. Tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Se nós soubermos responder, vamos responder. Se não, é igual sobre a gente falou semana passada da questão do medo. O tempo todo você tem que trabalhar o seu pensamento, aquilo que você é. O tempo todo você tem que reafirmar aquilo que você é em Deus, porque senão o medo com a raiz de rejeição vai tomar sua identidade e você não vai conseguir romper. Ou você encara ou você foge. Então é o tempo todo. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que trazer à nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança. E quando você reafirma a sua identidade em Deus, o que você é, muitas áreas da sua vida você consegue romper. Porque aquilo que o diabo soprar no mundo espiritual, seta, nada inflamado, vai soprar. E você vai dizer, não, hoje você não tem mais peso em dizer quem eu sou. Porque a Bíblia diz que eu sou filha, a Bíblia diz que eu sou uma mulher de Deus, a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então é trabalhar
a mente o tempo todo e a e ter uma reeducação, né? Então, e como foi falado, eu estou dentro desse processo, eu fui me reeducando. Hoje eu passo por situações, eu consigo ver de uma outra maneira. Eu posso me sentir, porque vem a pessoa que tem rejeição, vem, porém é a maneira que vem. Eu posso me sentir rejeitada, porém esse sentimento ele não pode entrar. Não. A Nizinha passou por mim e não falou comigo. Ou, se fosse antes, eu ia falar, ela me rejeitou. Hoje não. Hoje a Nizinha não passou por mim porque ela tinha uma coisa que ela deveria resolver rápido, ela não me viu, ou de repente ela não está num bom dia. É assim que eu penso. Então, eu penso o seguinte, eu sou tudo que o Pai diz ao meu respeito. Então a Nizinha reconhece, ela me ama, porém existem momentos que ela vai passar e não vai falar, ou vai me tratar, e hoje eu criei uma maturidade para entender que eu não sou rejeitada, porque o Pai, ele me ama, e isso para mim é fundamental. Aleluia! Amém? Pessoal, tem perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Para esperar um pouquinho. A rejeição também, ela gera um espírito de perseguição, assim como a orfandade, que é outro tema da grade da clínica. Nossa clínica é top, irmão, vocês estão fora, vocês sabem que vocês estão perdendo. Vem pra clínica. Aqui em Macaé ainda não vi falar que tem, vocês já ouviu, Pretinha, falar que tem isso aqui? Tem não, só na Mananciais. Irmãos, o espírito de perseguição, ele vai, o diabo ele vai trabalhar 24 horas para que você se sinta rejeitado, se mantenha nesse lugar de coitadinho, de vítima. Então, vamos supor, isso acontece muito. A pessoa está na fila do caixa do banco, a fila fluindo lá, aí quando chega na sua vez o sistema cai. Fala, mas logo na minha vez, isso só acontece comigo. Realmente, existe uma ação demoníaca que vive ao seu redor, fazendo com que as coisas aconteçam para justamente você ser prejudicado. Chega na lanchonete, pede o lanche, todo mundo pede. O lanche todo mundo chega e o seu não. Aí você vai lá reclamar, a pessoa vai falar o quê? Ih, não está anotado não, esqueci. O espírito de perseguição, ele trabalha nesse sentido, de fazer você se sentir o último da fila, o pior de todos, o esquecido por todos. Então existe uma ação do diabo. Como a Tayana disse, às vezes o pastor chega, fala com todo mundo, chega na sua vez, ele não fala, fala com quem está do seu lado. Gente, como que isso pode acontecer? Muitas vezes, porque existe uma ação do inferno por trás disso tudo. Tá lá todo mundo, a gente via muito isso quando fazia negócio de roupa de coral, grupo de mulheres, aí todo mundo fazia uniforme. Chegava naquela pessoa, o uniforme ficava torto, ou não dava na pessoa, e a camisa não veio, e não é o tamanho que eu queria. Por quê? E eu fui tratada nisso. Aqui nas clínicas no Peniel, a Nizinha esquecia sempre de colocar meu nome. Era nome na garrafinha, era nome no crachá, e eu estava no processo de cura e libertação. Porém, ela sempre esquecia. Das primeiras vezes eu fiquei chateada, é lógico que eu fiquei. Mas depois eu falei assim, não, isso é espírito de perseguição, porque só fica o meu nome para trás. E aí a Nizinha falava assim, ela fala exatamente, ela fica exatamente na ferida, né? E aí ela falava assim, é pra te tratar, vai ficar sem mesmo. E eu ficava sem. Só que a gente vai criando, isso vai criando maturidade na gente, a ponto de falar, eu não estou mais nesse lugar. Então eu não preciso de um crachá, eu não preciso de uma... Não importa saber se você tem ou não um crachá, importa saber que você tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. É assim que eu falava. Irmãos, vamos tratar todo dia. E eu gosto de confrontar essa área. Se tem uma coisa que realmente eu vou fazer isso, se eu perceber que a pessoa tem uma área de deficiência nessa área de rejeição, eu vou enfiar o dedo, eu vou virar, porque é confrontando, é tratando que a pessoa vai sair desse lugar. Então, tem algumas pessoas que estão colocando aqui, a Thaís disse que vai mandar a família toda na próxima. E o irmão dela já disse que já veio ministrando na alma já. Eita, glória! Já me vejo ministrando. Irmão da Thaís, Dordenes? Isso.
Isa falou que é gaga porque foi rejeitada pelo... Tá brincando. Ai, você demais. Juliana, tem um monte de gente falando aqui. Mas ninguém tem pergunta, vocês estão top de linha. Então, a live está se estendendo, já que vocês não têm que perguntar, nós já vamos encerrar. Pastor Carlos, tem alguma colocação? Gente, segue meu pastor aí. É ele que nos dá suporte para poder a gente estar aqui. Nossa, Deus, a Thaís Dordenes. Mas pensa numa pessoa, gente, que chorou até morrer, essa menina. Foi na clínica ou foi no penial, Thaís? Eu não sei. Foi nos dois, ela veio no penial e veio na clínica. Foi, né? Pastor, tem alguma colocação aí? Gente, se nós estamos aqui... Fala, Maná, hoje, bota pra fora que tá aí dentro desse coração, meu amor. foi porque o pastor acreditou em nós, hein? Cadê Ademilde, Carlos, sua Maná? linda. Foi Não, perfeito. perfeito. Então tá bom. Então nós vamos encerrar. Tinha um negócio que eu queria falar antes de encerrar, enfim. Pessoal, uma coisa aqui que a gente passou, acho que alguém comentou lá em cima e a gente passou batido, não falou. A rejeição do sexo da criança, a Tayana começou a falar, né? Mas a gente não colocou isso, que é muito importante. Nós hoje temos um caso aqui de uma mãe que colocou isso pra gente e é tão assim prazeroso pra gente a gente ver na prática aquilo que a gente estuda, né? E começa a gente olhar, caramba, isso aqui é exatamente o que a gente estuda, está acontecendo com essa pessoa. E a mãe nos procurou justamente por esse motivo. Ela teve problema de rejeição do sexo do filho, porque ela gerou a criança, fez todas as ultrassons e dava que era menina. E ela fez tudo de menina, enxoval de menina, tudo de menina. Aí no último dia da gestação lá quase, ela passou perto da clínica, vou fazer uma ultrassom, não tem nada de fazer, vou lá fazer. Quando fez a ultrassom, era menino. E ela gerou dentro dela uma menina. E foi um impacto, não que ela não quisesse o menino, mas porque ela já tinha gerado a identidade de menina dentro do seu ventre, né? Dava nome, chamava pelo nome. Enfim, hoje essa criança está com 6, 7 anos, mais ou menos? 6 anos. Quanto? 6. 7 anos. E a criança começou a desenvolver um comportamento afeminado. A criança começou a ter vontade de morrer, porque ela também tentou um aborto. E quando você tenta aborto ou pensa em aborto, você dá legalidade para o espírito da morte entrar. Aí já é a palestra que fala sobre o aborto e suas consequências, que você vai encontrar na grade da Clínica Noa. Então, essa criança começou a desenvolver esse comportamento. E eu falei, olha, hoje eu entendo por que Deus te trouxe para cá, para a nossa igreja, porque nós vamos tratar isso. Essa criança vai ser um profeta de Deus, um homem cheio do poder de Deus, e assim vai. Então, a rejeição do sexo pode abrir no mundo espiritual uma porta para o homossexualismo. Também é muito sério. A Joyce colocou aqui, é quase impossível não passar pela rejeição de alguma forma. Todo mundo Todos nós temos, foi como Todos o falou no nós começo, né? Tem as corzinhas, tem as um pouquinho tonalidades. fraquinho e tem um fortão. São os níveis. Eu ainda tenho, mas eu tô na fase fraquinha. Fraquinha, já tá lá no... Acabar não acaba não, né? Manassé perguntou aí, a rejeição pode levar à miséria. A rejeição pode levar a miséria? É uma afirmação ou uma pergunta? A rejeição pode levar à miséria? Pode, Maná, porque a pessoa que tem problema de rejeição, ela se sente tão excluída do mundo, da sociedade, ela não vai se sentir capaz de estar num lugar de emprego. Vamos supor, tem uma porta de emprego abrindo na UTC, para um cargo lá que é o seu cargo. Exemplo, você está precisando muito daquele trabalho. O que o espírito de rejeição vai dizer para você? Não adianta você botar currículo, porque vai chegar arrepio. Não adianta você botar currículo, porque você não vai ser chamado. É claro que você não vai ser chamado. E aí você faz o quê? Não coloca. E aí ele consegue ir brecando, paralisando seus sonhos, seus projetos, dizendo que você não pode, que você não é capaz, que você não vai conseguir sempre. Tá? Pode levar sim. O espírito de miséria já é uma outra coisa, mas ele pode compactuar com esse espírito para te levar ao fundo do poço. Não deixar você crescer. Romper em área nenhuma. Então, Ademildo, nós vamos te esperar na clínica, já é a terceira vez Ademildo, que uma chama você. enrolada, já chamei um montão de vezes. Ela me ignora com sucesso. A Manassé colocando que o pai dela tem 83 anos, tem muita rejeição e mesmo com tanto vive como se não tivesse nada.
Esse é o pior problema. A gente precisa encarar e fazer o enfrentamento da situação. Idoso é dono para isso. Você chega lá no gatilho dele, você tem problema com rejeição, com isso, com aquilo. Não tem problema não. Já perdoei. Um dia eu aconselhando uma senhorinha bem idosinha. Ela falou assim, porque meu marido teve caso com a minha vizinha, que entrava dentro da minha casa e que não sei o que. Eu falei, mas você não tem raiva dele não? Não, menina. Que não tem jeito, pelo amor de Deus. Bastasse não tem coragem de enfrentar o verdadeiro sentimento que está morando ali dentro. Prefere dar um outro nome para se sair de boazinha ou de santinho, sei lá o que for, mas não consegue dar nome ao que está sentindo. Isso é uma coisa que a gente confronta muito. No sintoma da rejeição tem o tópico fuga. Isso. Está atrelado a isso aí. Ela uma foge mesmo da situação. Mas está ali. E quando, como diz a Nizinha, ela tem prazer em cutucar. Ai, uma boqueja d'água. Vai pensar. A comida. Então vamos lá. Será que a rejeição... A Wallace Nizinha. Será que a rejeição está ligada totalmente aos nossos erros do passado? Com certeza. Vem de pai, o pai não vai dar aquilo que ele não recebeu. Então o filho vai passar pela mesma consequência. Só quando o Espírito Santo abre um leque do entendimento que você tem que mudar a sua forma de ser, não ser igual ao seu pai. Talvez o seu pai e sua mãe não te abraçava, não te dava amor, não falava que você é corajoso, pelo contrário, sempre colocou os filhos do vizinho melhor do que você. Sempre falava, a filha dela, olha lá, é melhor do que você, seu cabelo é feio, sua roupa é feia, aquilo é feio. Então, a pessoa já cresce com aquilo e automaticamente vai ter o filho, pode acontecer dela sem querer projetar o que ela recebeu dos pais. Só que quando o Espírito Santo de Deus entra e abre a verdade, quando você coloca dentro de você, é muito interessante. Eu nasci para dar um ponto final em tudo aquilo que eu vivi no meu passado. Aí você da forma que você não foi tratada, dando amor, dando coragem, que você não teve, né? Tudo aquilo que você não teve, dando amor, dando coragem, dando ousadia. Uma pessoa que chega até a ser protetora até demais, porque você quer passar ao seu filho aquilo que você não teve, aí passa um pouquinho do limite. Nesse gancho aí que eu quero entrar para responder a pergunta de Rose. Rose pergunta assim, por que eu faço o contrário com os meus filhos do que eu vivi? Viveu uma infância onde ela não era autoafirmada, onde ela era comparada. Não compare seus filhos com o filho do vizinho, nem com o irmão dele que é bonzinho. Você mata seu filho, você adultera a identidade dessa criança. Então não faça comparação. Tem 2 filhos, tem 10 filhos, cada um tem uma identidade diferente. E aí você fala, por isso que eu gosto de fulano que comeu tudinho, nesse clã. Uma coaching falando sobre isso, ela disse assim, que ela, quando a irmãzinha dela nasceu, ela percebeu que a mãe só dava atenção para ela quando ela ia comer. Então qual foi a fuga dela? Comer tudo e comer igual uma draga. Ficou obesa, que não é o meu caso, eu engordei porque eu engordei mesmo. Mas a menina começou a comer desesperadamente. Para quê? Para ter atenção da mãe, que era a única hora que a mãe dava atenção. Aí, respondendo a pergunta da Rose, como foi falado aqui, você vai para 2 caminhos quando você foi rejeitado, foi abandonado, né? Passou por fase de rejeição na infância. Quando você tem filho, 2 coisas podem ocorrer. Ou você repete o mesmo ciclo inconscientemente e quando você vê, já está reproduzindo os seus filhos que você viveu. Ou você você é um pai super protetor, que mima, que tem pena de bater. Ai, se eu der um tapa no meu filho, eu morro porque eu passei minha vida apanhando. Você está criando um delinquente, um irresponsável. A criança tem que pegar a varinha. Agora ela aprendeu. Rose pega a varinha, consagrou a Deus a varinha desse tamanho, ela ofereceu para Karen. Quer cair emprestado para Mariana? A Bíblia diz, corrige o seu filho com vara. É a Bíblia, e o conselho tutelar vem tirar a vara. Está dentro de casa, você faz o que você acha melhor que seu filho, não espancar, né? A Bíblia diz não fustigar, não espancar, mas tem que corrigir, tem que ter disciplina, tem que ter castigo, cantinho do pensamento, tem que ter sim. Porque se você não faz isso com seu filho hoje, exatamente, não impõe limite,
o diabo vai colocar o seu filho no tráfico, na rebelião, na rebeldia, e é essa doideira que a gente está vendo. Então, você precisa ter um equilíbrio. Você não tem que mimar o seu filho, mas que você também não tem que espancar seu filho. Quem mima demais o filho cria em delinquente, irresponsável, inseguro. Sabe esse marido que está em casa e que você fala assim, deixa um negócio para o seu marido fazer e ele não faz? Irresponsável, mimado da mãe. É um homem que não tem postura de sacerdote. Casa e não é sacerdote dentro de casa. Por quê? A mãe mimou, não colocou ele no lugar de homem, não ensinou a ser sacerdote, não ensinou a ser homem de casa. Aí fica esses homens aí, tudo estranho, não assume o sacerdócio. Por quê? Foi mimado. Eu agradeço, por favor. Manassés colocou, pode gerar doença a rejeição? Então, a depressão é uma doença, doenças de pele, a criança às vezes desenvolve alergia à proteína do leite, geralmente criança também que tem refluxo, né? Rejeição. Então esse é um dos tipos de rejeição. Alzheimer. Isso pode ser rejeição, tá? Pode ser uma doença por rejeição. O psicólogo da avó do Noah. Alzheimer também. Um psicólogo que falou nessa manta. Falou para a avó do Noah, Então, respondido aí, o Manassés. Relação purinha. Eu fico derrubando. E a rejeição tem tudo, né? Complexa ferocidade, baixa autoestima, você não consegue romper em várias áreas porque você se sente inferior, ou você se sente inferior, ou você se sente superior demais, aí mexe com tudo. Aí vai para duas vertentes, inferior ou superior. Aquela pessoa nariz empinado, não leva desaforo para casa, pronto, falei, tá falado. Aí ninguém consegue ficar em volta. Não consegue se relacionar. Não tem. Problema sério é rejeição. Porém, dentro dela, ela se sente tão rejeitada, a um nível tão alto, que ela prefere se colocar superior para ela não ser pisada. Ela não quer ser pisada, então ela se bota superior. E existe aquela cheia de mimimi que é inferior. Ai, coitadinha. Esse é o manipulador. Manipulador que quer manipular a situação com ai, 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 e mimimi. E tem o bravão também que quer sair por cima de tudo. Também é base de rejeição. Beth, eu não sei te dizer sobre o Parkinson, não. Não sei te informar, não, meu amor. E perdão também é uma grade da nossa clínica. Jéssica. Perdão é uma decisão. Você precisa decidir. Só a pessoa Em nome pode de fazer Jesus, a Jéssica vai estar nessa live aí. 1h30 de live. Eita! Então, pessoal, mas tem 41 pessoas assistindo. Gente, glória a Deus. Mais encerrar. alguma pergunta aí pra gente encerrar? Mas quando tiver a live sobre perdão, fica atenta aí, convida essa pessoa para assistir, porque é forte, é libertador, tá? Miguel teve refluxo no início devido à rejeição. Juliana tá falando aqui. Foi forte a rejeição que Juliana teve esse menino, justamente pelo mesmo quadro de Tayana. Não estava esperando, o filho dela pequenininho, de repente, Juliana passa por um peniel, no outro ela aparece. E foi um baque pro casal, e foi muito difícil, viu? Quando o Miguel nasceu, Juliana teve um princípio de depressão pós-parto, e quando a gente foi orar Juliana caiu, cheio de peso lá, os capirotos tinham jogado em cima dela por conta dessa rejeição. Ainda bem que Deus alcançou a tempo, limpou os capirotos e atingiu a criança. Em nome de Jesus. Tá falando aqui. O Noah também passou por isso, né, Lizinha? Só que a gente ministrou com 2 meses de gestação. Thaís Dordes, que conselhos vocês dariam para a pessoa que identificou rejeição e família? Como reparar isso quando só eu recebi a revelação? A salvação é individual, a cura é individual. Eu crio um escudo no meu coração e só vai entrar aquilo que eu quero. Se eu estou no meio de 50 rejeitados e eu sou tratado, eu tenho que olhar aquelas pessoas com o olhar de Jesus. Tudo precisa de ser curado, mas não é. Mas eu sou. E eu não deixo mais aquilo entrar no meu coração.
Então, no coletivo, é isso que você faz. Você olha para eles com o olhar de Jesus. E você coloca um escudo sabendo que tudo que vier deles não pode atingir mais seu coração. Mais ou menos assim. É um processo que a gente precisa fazer um mapeamento, levantamento e assim. E se você notou também que essa pessoa faz com outra, não adianta. Se ela não tiver uma revelação do Espírito Santo, ela não consegue mudar a vida dela. Ela não consegue liberar amor, porque dentro dela tem uma convicção que é aquilo que ela está certa e acabou. Só o Espírito Santo mesmo para trazer a verdade e fazer com que a pessoa mude, fazer com que a pessoa tenta reconhecer que ela erra nessa área de debilidade. Amém? Isa, nós estamos preparando para colocar na grade também da clínica pais narcisista, que é um assunto novo, quase ninguém se fala sobre ele, mas é um tema que foi abordado na clínica e que eu me apaixonei. E é muito mais comum do que a gente imagina. Quando a gente começa a falar, começa a brotar os narcisistas. É doideira. Então, amém. Pessoal, vamos agradecer a Deus por tudo que está sendo feito nas nossas vidas, através dessas lives. Amém? Vamos pedir aí para estar levantando uma oração, encerrando em nome de Jesus. Senhor, graças nós te damos, Pai, por esse momento, pela oportunidade Sim, de Deus. ouvir e entender as revelações que o Senhor tem para nossas vidas. Pai, eu coloco em suas mãos a vida da Tayane, que poderosamente ministrou, meu Pai, essa live de hoje, com entendimento, conhecimento, revelação, a qual trouxe libertação para muitas vidas. Pai, muito obrigada pela Clínica da Alma, muito obrigada pela live, pelo cursinho e principalmente pela vida da pastora tem instruído e tem sido canal de bênção em nossas vidas. Meu Pai, nós pedimos a Ti a Sua graça, a Sua proteção sobre cada pessoa que fez o seu comentário, sobre cada pessoa que recebeu de Ti, Senhor, algo novo dos céus. Pai, que não possamos mais cometer os mesmos erros, mas que possamos ser libertos através da revelação que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E louvamos e bendizemos o seu nome, porque a cada dia o Senhor nos dá a oportunidade de sermos diferentes. E nós anulamos, meu Pai, em nome de Jesus, todo decreto que nós lançamos sobre a vida dos nossos familiares, dos nossos filhos, e nós pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue trabalhando e fazendo conforme o seu querer. Assim nós desejamos também uma noite abençoada para cada um, em nome de Jesus. E nos guarde, Senhor, debaixo das suas poderosas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, pessoal. Siga a nossa página Imave aí, né? Coloca, como se fala, compartilha a página Imave aí da igreja com outras pessoas para ser alcançada. Temos culto quinta-feira, live quinta-feira, culto às 20 horas, no domingo, culto às 19 horas e célula através do Zoom. Célula todas quarta-feira, procura um líder. Se você quer participar da nossa célula, entre em contato através da página que vai direcionar um líder para você estar participando da célula pelo aplicativo Zoom. E aproveitando o gancho da Karen, eu sou líder da Célula Kids e estou aguardando a sua sementinha estar conosco também pelo Zoom. Amanhã é dia, geralmente é na segunda, eu passei para amanhã por causa da live de hoje. Mas amanhã estaremos juntos e qualquer coisa é só pedir informação pelo canal da igreja, pelo Facebook. Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada por estar aqui compartilhando da experiência de vocês, do que vocês viveram e espero que vocês tenham sido alcançados em nome de Jesus. Nos segue no canal do YouTube, né? Pessoal, eu tô fazendo um desafio, eu e o pastor começamos a fazer esse desafio. Faz um print dessa tela aí, ó. A gente vai fazer uma pose de print, você vai tirar um print agora aí. Sassá vai tirar o print, você vai tirar um print na sua casa. É aqui. Não, a pessoa em casa que vai fazer o print, Samar. Deixa eu tirar também. Então, faz o print dessa tela, vai lá no Instagram da igreja, que aí você já vai descobrir se você está seguindo, se não está. Se não estiver seguindo, começa a seguir. A gente precisa promover essa plataforma, que em breve a gente vai estar fazendo a live pelas 3 plataformas, Face, YouTube e também Instagram. O YouTube está no meu canal, mas a gente quer promover o canal da igreja, mas eu quero que você vá lá agora no Instagram,
coloca esse print, coloca lá, eu assisti o cursinho, foi uma bênção, e marca a igreja. E convide seus amigos para estarem seguindo a nossa página, canal lá da igreja, amém? Beijo grande, chega de enrolação, fiquem com Deus, até a próxima. Assim, semana que vem vai ter um evento aqui na igreja, nós vamos estar anunciando ainda, porque não tem um horário certo, então não vou falar, mas o Ministério do Louvor está promovendo algo top pra gente, segunda-feira, então nosso cursinho, semana que vem, 1h30 de adoração. Semana que vem a gente vai falar sobre gratidão, o poder da gratidão na vida das pessoas. E aí você vai estar conosco na terça-feira, na parte nesse horário a gente vai definir certinho, se vai ser 21h30, se vai ser 20 horas, enfim, terça-feira só semana que vem. Nas outras semanas continuará segunda-feira, amém? Então a gente vai estar divulgando o evento do Ministério do Louvor, que é 1h30 de adoração. Aleluia!